comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Eu fico imaginando nessa hora assim que a gente começa o nosso encontro, as pessoas chegando e tentando pensar nos contextos, né? Alguém em casa, de repente, acordou mais tarde e está nos ouvindo pelo celular ou pelo computador, ou alguém no trabalho, ou alguém na rua, no ônibus, no carro, ouvindo pelo celular. Eu fico pensando, gente, no Brasil, pertinho de mim, aqui na região sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ou em pessoas que estão em outros cantos distantes do Brasil, talvez no outro posto lá no norte, ou em outros países, ou em outros continentes, como normalmente nós somos ouvidos, continente europeu, asiático, quem nos ouve na América do Norte. E aí eu fico imaginando essa possibilidade linda que a gente tem aqui de, através desse ponto de conexão, de referência que é a Web Rádio Vagalume, nos unirmos, né, para trocarmos experiências, reflexões, pensamentos que se encaixarão em cada um de nós de maneiras diferentes. Não é pelo fato de estarmos aqui, talvez por motivos semelhantes, que é ouvirmos coisas legais, trocarmos coisas legais, crescermos juntos, mas crescimento para cada um tem um significado diferente, tem uma velocidade diferente, tem um ritmo diferente, tem um jeito diferente de acontecer que tem a ver contigo, e comigo, e com ela, e com ele, assim como o crescimento físico também. Tem gente que cresce mais rápido, outros menos, né? Tem gente que fica de um jeito, outros de outro, e assim nós vamos cada um da sua maneira, no seu ritmo, na sua forma, se adequando ao formato desse corpo que nos abriga e que abriga aquilo que chamamos de consciência. Seja lá como for, que a consciência se desenvolva, se aprofunde, se expanda de maneira linda, selvagem, sem limites, acolhedora, e que a gente possa, nesses tempos assim tão ruins, difíceis, contraditórios, polarizados, enfim, raivosos, que a gente possa, eu não estou me referindo só à política não, estou falando de maneira geral, do mundo anda assim, né? Que a gente possa nos pacificarmos para que a partir da paz que se estabelece na nossa mente, no nosso olhar, isso possa se projetar no nosso caminho sempre. Aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã você participa de várias maneiras. Eu já estou online ali no chat, aqui na página da rádio tem um chat. Por enquanto só eu e a Tatá. Estou sentindo falta das pessoas. Não tem mais ninguém além de mim, a Tatá. Tudo bem, Tatá? Bom dia, beijo pra você, obrigado por estar no chat da rádio. Você que não entrou ainda, por favor, conecte-se aqui no site, aqui na página da rádio, é só colocar o seu nome. A gente vai interagindo durante todo o programa com o que está acontecendo no chat. Você pode mandar seu e-mail também, contato@webradiovagalume.com, contato@webradiovagalume.com, Facebook, ou como for mais fácil para você, combinado? O Mensagens que Chegam pela Manhã pela webradiovagalume.com acaba de começar. Fabiana Sayuri, bom dia pra você também. Ela acabou de entrar no chat da rádio, deseja bom dia pra todo mundo. Beijo pra você, Fabiana. Pra você também, Ivanildo, de Taguatinga, em Brasília. O Ivanildo diz o seguinte: um ouvinte de tanto tempo que só agora se manifesta. Grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo Ivanildo. Que bom saber que você resolveu deixar de ser um quietinho e se manifestar aqui pelo chat da nossa rádio, tá bom? A Ana Maria de Itapetininga, em São Paulo, também tá por aqui desejando bom dia, assim como aqui a Ivanildo, o Edi também está desejando bom dia, a Tatá eu já falei. Por enquanto é isso, está meio lento aqui no chat, mas as pessoas já estão entrando e eu espero você também aqui no nosso e-mail, no site da rádio tem a parte ali de participação no chat e as pessoas vão entrando ali. Quero agradecer também a Dilma de Marabá, que manda uma mensagem aqui desejando bom dia, felicidade a todos, sempre que eu posso estou ligada com vocês. Muito obrigado, Dilma, grande beijo para você, obrigado por você mais uma vez estar nos ouvindo nessa manhã aqui no nosso Mensagens, tá bom? Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. E que tipo de pensamentos você tem alimentado? O que passa aí pela sua cabeça? Como é que é? Quando você acorda, o que você pensa? Caramba, tem que levantar, né? O dia, enfim, ou não pensa nada, cansado demais
para pensar em alguma coisa. E aí você vai fazendo suas coisas durante o dia, vai escovar os dentes, tal, vai se preparar para começar a sua manhã, toma banho e sai para trabalhar, né? O que vai alimentando o seu pensamento? É o noticiário? Não. Você liga o rádio. Eu às vezes ligo o rádio de manhã. É um hábito de quem é de rádio, quem gosta de rádio, quem trabalhou a vida inteira em rádio. Aí tem esse hábito que às vezes eu me arrependo. Eu ligo o rádio de manhã, às vezes eu ligo na Rádio Gaúcha aqui de manhã e os caras... É sempre a mesma coisa. Não sei quantas pessoas morreram, não sei quantas, chacina no bairro tal. O posto da polícia foi atingido por tiro. É isso. O paciente no hospital levou um tiro. Ou então as notícias tão gratificantes da política, né? Deputado tal, fulano tal, ministro tal. E é aquilo tudo que a gente já está acostumado. Bom, aí eu paro, eu desligo. Falou, opa, não é isso que eu quero alimentar minha mente. Né? Você faz o quê? É disso que você alimenta a sua mente? Não. Misturado aos pensamentos cotidianos de caramba, eu tenho que pagar essa conta, caramba, eu tenho que negociar com o gerente do banco, e o trabalho, isso e aquilo. É isso que vai alimentando o seu pensamento? A gente vai seguindo nisso. Aí eu preciso de um momento de distração, né? Aí vem aquele barulhinho do WhatsApp, tal, aquela coisa frenética e que não para. Por isso que eu costumo dizer... Eu não sei até quando eu resistirei, mas eu sou um dos últimos pré-históricos que não usa o WhatsApp. Mas meu filho usa, eu fico vendo como é que é. Notícia, aquela coisinha que não para, tal. Ou então vou pro Facebook, ficar curtindo aquelas transmissões ao vivo, né? Eu vejo às vezes uns caras no ônibus fazendo transmissão ao vivo. Tudo bem, amigos? Estou aqui no ônibus, veja só, hein? Tô indo pro trabalho, boa tarde a todos, fazendo transmissão ao vivo. Pô... E a gente vai alimentando a nossa mente desse tipo de coisa, né? Do que se alimenta a sua mente? Você, meu querido e minha querida, é reflexo dos seus pensamentos. Tudo em você é reflexo dos seus pensamentos. O seu corpo é reflexo dos seus pensamentos. Se o seu corpo é saudável ou não, você sabe que tem tantas doenças que o nosso corpo somatiza, né? Por conta de pensamentos que a gente vai tendo e nem percebe. Você é gordo ou você é magro? Você é encurvado assim ou não? Você anda rápido, anda devagar? Você pisa mais para lá do que para cá? Teu tênis está meio torto aqui de um lado ou de outro, enfim. Tudo isso é o pensamento, né? As pessoas que você se relaciona, eu gosto de conversar com gente assim ou assado, meus amigos são esses ou aqueles, não gosto muito desse tipo de gente, tenho antipatia por fulano ou ciclano. Isso tudo é fruto de pensamentos. O importante para mim é isso ou aquilo. Eu me dedico ao trabalho porque o trabalho constrói e eu quero deixar um legado à minha família e que meus filhos não passem as dificuldades que eu passei. Isso é pensamento. Ou então, namastê, meu amigo, espiritualidade, sansara, não sei o que. Isso tudo é sua mente. Tudo é pensamento. Tudo é pensamento. E o pensamento vai sendo decodificado nos nossos comportamentos. Eles vão refletindo aquilo que nos habita. Mas o que nos habita são os pensamentos, o seu tom de voz, o seu vocabulário, o que você fala, o que você deixa de falar, os assuntos que você gosta ou não gosta. Tudo reflete seus pensamentos. O jeito como você vê a vida reflete os seus pensamentos. A vida que você vê, seja você um compatriota meu que vive no mesmo país e que no domingo, por exemplo, viu aqueles caras ilibados, elegantes, com vocabulário erudito, fazendo a votação, né, do impeachment. Todos nós vimos aquilo aconteceu no nosso país, mas cada um viu de um jeito, cada um interpretou de um jeito, porque o jeito que nós vemos reflete os nossos pensamentos. Então me responda uma coisa, como é que você cuida dos seus pensamentos? Mais do que isso, como é que você alimenta os seus pensamentos? Porque o corpo você alimenta. Você tem fome, né? E come. Na pressa, qualquer coisa. O fast food qualquer. E obviamente que isso vai refletir no seu corpo. Ou talvez você tenha um pouco mais de cuidado com a sua alimentação. Claro que isso fará bem ao seu corpo. Você cuida do seu alimento. E o alimento da mente? Qual é? A cultura dos nossos tempos talvez não seja assim um alimento tão saudável. Talvez se assemelhe ao tal do fast food. Eu digo a cultura popular, de massa, tal. Liga o rádio para ouvir Edson Hudson, para ouvir Ivete Sangalo, Cláudia Leite.
Não é isso? Nada contra essas pessoas, por favor, eu só estou dando exemplos da nossa cultura. Não sei até que ponto isso pode gerar pensamentos mais profundos, mais reflexivos em relação à vida, porque muitas vezes esse tipo de pensamento nos gera desconforto. Porque eles nos traz, ou esse tipo de pensamento nos traz espelhos. E olhar diante do espelho e reconhecer que nós não somos aquilo que imaginávamos ser e que estamos nos transformando em obesos, mentalmente falando, existencialmente falando, cansados, sem saúde, talvez não seja o ideal, talvez gere desconforto. E quando você se depara com esse tipo de imagem existencial no espelho, você quebra o espelho, ou você culpa o espelho. Ou aquelas pessoas que vão se pesar, você já viu, não? Um cara vai se pesar na balança, aí ele tira o sapato, tira a bolsa, tira a carteira do bolso, tira a chave do carro, tira, sei lá, o boné, tira o óculos, tira tudo. Se bobear, tira a roupa, para dizer que tem algumas gramas a menos. Está se enganando, né? Então, o que você está fazendo com o seu pensamento? O que você cuida? Até que ponto você tem cuidado da sua mente? Os seus pensamentos refletem quem é você. Ontem eu coloquei uma pequena frase que gerou alguns comentários tal, no Facebook, dizendo o seguinte: se você se assusta com pensamentos que de repente são diferentes dos seus, que não se encaixam na sua caixa, por sentir que eles não cabem nesse cubículo que você alimenta e chama de minha mente, minhas ideias, minhas ideologias, minhas certezas, é isso e aquilo eu sei, Deus me falou, não? E ao invés disso, você hostiliza pensamentos que não se parecem com os seus, justamente por conta dessa ameaça que há pouco eu dizia, de colocar um espelho diante de você. Considere a possibilidade de que sua caixa seja pequena demais. Eu li alguns comentários de pessoas dizendo assim: não, mas não é isso, eu tolero. Não é que a caixa é pequena, é que o pensamento é diferente e tal. Sim, pensamentos são diferentes, mas eu estou falando de quando a gente se incomoda. Eu estou falando de quando a gente hostiliza o pensamento. Eu estou falando de quando aquele pensamento vai entrar na nossa caixa e nos agride. Considere essa possibilidade. Eu não estou afirmando, não estou dizendo que a sua caixa é pequena demais. Mas se antes de você considerar essa possibilidade, você já está se defendendo, dizendo que não, porque é sinal de que há algo a ser encarado aí. As nossas defesas, as nossas escusas, as nossas desculpas, de alguma maneira refletem aquilo que a gente não quer ver. Então como é que está sendo essa caixinha aí sua? Ou melhor, como é que tem sido você, que é o seu pensamento? Você é o seu pensamento. Você é a sua consciência. E tudo que você vê, todas as suas interpretações, todas as suas respostas diante da vida, todas as suas propostas diante da vida, seus passos, suas escolhas, suas relações, seus medos, suas angústias, suas aflições, suas inquietudes, suas certezas, seus movimentos, sua fixidez, tudo reflete o que lhe habita como pensamentos. O jeito que você me vê, o jeito que você vê o seu próximo, o jeito que você vê Deus ou não vê, o jeito que você vê o animal que passa por você na rua ou não vê, o jeito que você vê a pessoa que dorme na calçada da sua casa ou não vê, tudo reflete quem é você, os pensamentos que lhe habitam. Será que vale a pena a gente seguir no piloto automático, deixando que o noticiário da manhã, que diz chacina não sei aonde, morte não sei aonde, crise não sei aonde, nos alimente, entrecotado de anúncios publicitários que dizem: tá tudo ruim, você acabou de ouvir o noticiário cheio de complicações e de morte e de angústia, mas nem tudo está perdido. Seguros Bradesco, por uma pequena parcelinha, tal. Vem pro Mundo Net, e aí vai. E aí você encontra ali a tábua de salvação velada, mas que se coloca como tal. E para que volte daqui a pouco o noticiário, trazendo todas as mortes e dores, no rádio, na televisão e mesmo na internet. É isso. Intermediado por distrações, enfim, é isso. É assim que está o seu pensamento? Não precisa me responder. Não é para você entrar necessariamente, se quiser, fique à vontade, mas não necessariamente entrar no e-mail aqui para falar, é mesmo, não é. Não, isso é você que sabe, né? Até porque a gente se protege, a gente inventa desculpas, a gente fala outras coisas. Eu só estou querendo colocar uma pulguinha atrás da sua orelha aí para você ir refletindo durante o dia e flagrar
Onde é que está a sua mente? Onde é que os seus pensamentos estão? Que tipo de realidade os seus pensamentos estão construindo? O que tem alimentado os seus pensamentos? Porque cuide você ou não, os seus pensamentos se alimentarão de alguma coisa. Seus pensamentos comerão, beberão alguma coisa. É melhor que você cuide. É melhor que você preste atenção nisso. É melhor que você leve os seus pensamentos a sério. João Bá e Titane Candeia aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Sofia Arruda dos Santos mandou um e-mail aqui no contato @webradiovagalume.com. Bom dia, Sofia, tudo bem? Ela diz o seguinte: pena que não temos tantos programas assim como o Mensagens por aí. Você sempre está nos provocando para olharmos para as frestas e então abrirmos as janelas por inteiro para o que é melhor para nós e para os outros, e ao invés de ficarmos à mercê da sociedade fragmentada e condicionada ao tal sistemão. Flávio, a mensagem do seu blog, isso que chamamos de democracia, é muito inteligente. Aproveitando o calor do tema, você poderia tocar a música Chega do Gabriel Pensador? Obrigado pela sua atenção, gratidão, meu amigo. Sofia Arruda dos Santos, que manda aqui no contato @webradiovagalume.com. Sofia, você sabe que enquanto eu lia a sua mensagem, eu me dei conta que eu não compartilhei essa mensagem aqui na rádio, né? E eu acho que tem a ver, daqui a pouco eu toco sua música, porque eu tenho refletido nessa história que a gente está falando aí sobre democracia, especialmente o governo está com o slogan, né, a favor da democracia, tal. E essa é uma discussão muito intensa hoje em dia, porque uma das questões que se discute é à medida em que se retira a presidente eleita pelo povo, está se relativizando a democracia, porque a democracia é o melhor sistema que existe e tal. E há algum tempo, não por conta desse episódio em si, mas eu tenho refletido nisso que nós chamamos de democracia e que na realidade é uma baita de uma mentira, né? Eu não vejo ninguém defendendo democracia. O governo não está defendendo a democracia, o governo está defendendo a si mesmo, né? Nos governos anteriores em que as pessoas desse governo eram oposição, eles pediam o impeachment dos outros. Então, se hoje é um atentado contra a democracia, antes também era. O que nos indica que, na realidade, o que as pessoas estão fazendo, tanto a oposição quanto o governo, é defenderem a si mesmo e o direito de estarem lá fazendo o que querem. O povo é iludido com essa história de democracia só porque para que o povo não se revolte, não se rebele, para que o país seja visto como um país democrático. Mas que tipo de democracia é essa onde você nem no seu candidato você vota? Eu estava lendo esses dias que esses representantes nossos da Câmara dos Deputados, aqueles que nós vimos ali, a gente fala assim, esse povo nos reflete porque somos nós que elegemos eles. Não. Nesse sistema de votos que nós temos, se não me engano, era algo em torno de 70% dos integrantes ali da Câmara dos Deputados vieram por tabela, por lista. Não fomos nós que votamos neles. É claro que a gente votou em um e outro ali, 30% é eleito pela sociedade. Mas os que vêm depois você nem sabe quem é. O próprio Michel Temer, por exemplo, não recebeu votos suficientes para se eleger deputado, que seja, né? Você vota as pessoas vão lá e votam no Tiririca. Pegam um desses nomes conhecidos, um cara, e aí vem o Tiririca traz na lista um monte de deputados que não receberam votos suficientes e se elegeram. Então que democracia é essa? E ao se elegerem, os caras se fecham nos gabinetes, se colocam sobre o dinheiro, né? E o povo, não, mas a sua resposta é o voto. Daqui a 4 anos. E enquanto isso faz o que quer, né? Então é um sistema muito perverso para a gente chamar de democracia. Eu não acho que está sendo defendida a democracia. Eu acho que é outra coisa. E talvez seja o momento da gente discutir isso e questionar isso que nós chamamos de democracia. Democracia é o melhor sistema, dizia Winston Churchill, né? Entre os... Como é que é? Pode ser ruim, mas não inventaram nenhum melhor, uma coisa do tipo. Mas isso que nós vivemos não é. E o texto que você se refere diz assim: democracia, palavrinha que mais se fala hoje no Brasil, pela qual houve tanta luta no passado e não soubemos o que fazer com ela. Qual democracia? Eleitores expostos ao sedutor e milionário marketing político, convidados para, de anos em anos, comparecerem a uma sessão eleitoral e participarem de eleições esquisitas, duvidosas
e depois pagarem os impostos, sumirem, desaparecerem, se possível. Aliás, um parênteses aqui, campanha eleitoral não existe, né? Eu fico vendo, eu me lembro nessa última eleição presidencial, e eu via os candidatos falando, você não sabe o que eles pensam, você não sabe quem eles são. Você vê os caras, tipo a Dilma, por exemplo, você consegue ver ali quem é ela, que tipo de pensamentos ela tem quando ela está falando. Não tem. Não só a Dilma. Eu me lembro na campanha, o Aécio, eu não vi uma pessoa, eu vi um bonequinho falando. E é tudo feito para isso. Réplica, não há debates, não sei o quê. Não existe, é só um produto. O candidato é um produto. Quando o Lula escolheu a Dilma, quando o Maluf escolheu o Pita e outros exemplos do tipo, vamos pegar um produto aqui que simboliza, você faz uma campanha de marketing, uma pesquisa de marketing, vai perceber o que a população quer, os anseios, nesse caso o último presencial, uma mulher seria bem visto pela população, então você vai lá e coloca. Não é um reconhecimento intelectual, político ou nada do tipo, porque é assim que funciona o diálogo, a linguagem eleitoral. Democracia. Aqueles que falam em nome dela e teoricamente deveriam representar os seus eleitores cooptados por empresas financiadoras de campanha, proprietários de políticos que na maioria dos casos só se preocupam com quanto vão ganhar e como se elegerão na próxima. Uma das coisas que me chamou bastante atenção nesse domingo foi a quantidade de políticos de igrejas, religiosos. Em nome do meu pastor, do meu apóstolo, da renovação carismática de Deus. É triste isso num Estado que se propõe ser laico. Democracia que aplaude quem faz o mínimo como se fosse um grande ato de benevolência, onde se unge com louvor o rouba mais faz. Esse rouba mais faz que vem lá de trás, não é nem do Maluf, já vinha antes do Maluf, passa pelo Maluf, passa pelo Lula e segue. Ontem, vendo aqueles senhores com cara puxada e cabelo pintado, se acotovelando para darem tchauzinhos para as câmeras, enrolados em bandeiras, fazendo festa, fazendo graça, com seus discursos sem pé nem cabeça, mandando beijo para tia, para Deus, para sei lá quem. Ou os mesmos, só que de outra trincheira, discursando como se estivesse acontecendo, como que o que estivesse acontecendo fosse uma luta de classes, os ricos que não querem ver os pobres nos aeroportos, os camponeses contra os burgueses, e os camponeses e os pobres, nesse caso representados pelos próprios que andam de jatinho, recebem salários milionários e são financiados por empreiteiras, Os descontentes com a democracia promovida por fisiologismo, por demagogias, por desvio de dinheiro público. Fique o governo, venha outro. Serão variações da mesma coisa, apenas com linguagens diferentes. Resultados de escolhas de um povo que é usado como legitimador de tanta injustiça, de tanta roubalheira, de tantos interesses que não são os seus. Façam o que quiserem, excelências. Tudo pode, tudo vale, nessa coisa pela qual vocês brigam e ao mesmo tempo repartem. Isso que vocês chamam de democracia. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir. Webradiovagalume.com, mensagens que chegam pela manhã. A Darcy está no chat agora do nosso site aqui, e ela fez um comentário em relação ao que eu acabei de falar, dizendo o seguinte: eu penso dessa forma, enquanto nós não mudarmos nossa consciência, nada vai mudar em nossa volta, nem na política. Tem razão, Darcy. O estilo de vida, o sistema, esse sistema que a gente tanto critica, e que nós vivemos e estamos inseridos nele, ele é um reflexo dos nossos pensamentos. Nós nos entregamos a esse sistema. Hoje de manhã eu estava indo levar meu filho para a escola, a gente estava conversando, não lembro por que surgiu o assunto, e eu estava dizendo para ele mais ou menos como é que funciona o esquema dos bancos, do sistemão mesmo. Eu estava dando um exemplo para ele, dizendo o seguinte: você sabe mais ou menos como é que funciona a coisa dos bancos? Os bancos não trabalham necessariamente com dinheiro, mas com crédito, Você, por exemplo, que está me ouvindo, você recebe um salário e esse salário cai na tua conta. Você não vê o dinheiro, é um número, é um crédito. Esse dinheiro não necessariamente existe. Talvez você nem saque esse dinheiro, saque uma coisa ou outra ali para usar no dia a dia, mas vai pagando com cartão. E vai diminuindo o seu saldo à medida que você usa o cartão. O dinheiro vai diminuindo, que não é dinheiro, é um crédito. O dinheiro, o banco não está gastando com isso, E aí a gente vive um momento, aliás, esses momentos às vezes são cíclicos, aliás, sempre são cíclicos. No Brasil isso é muito claro, de muita pujança econômica e de muito estímulo ao consumo. E aí se argumenta: a economia é construída, ela existe, ela acontece, ela se mantém sobre o consumo. Quando há uma crise, os governos estimulam o consumo, diminuem impostos de empresas para produzirem mais, enfim. E as pessoas vão enlouquecidas para o consumo,
né? A publicidade ali, compre. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa num negócio aqui no Google, e aí desde que eu fiz essa pesquisa, qualquer página que eu entro, vem ali a oferta do produto que, obviamente, que a internet que é toda espionada, né? Agora me oferece sem parar, fora as ligações de telemarketing, aquilo é muito chato, enfim. E aí as pessoas vão comprando. Prestação de não sei quanto, e o cara compra um carro, compra uma casa, compra enfim, celular, tal. Só que depois, propositadamente, esse momento de pujança, de economia maravilhosa, tal, isso, como é cíclico, né, é interrompido. É o momento de crise. Crise na Europa, crise no Brasil, crise na América. Existem as crises, os momentos de crise. Quando a crise acontece, você não tem dinheiro para pagar aquilo que você tinha comprado, que na realidade você pediu para o banco comprar para você, você financiou nesse sistema de crédito, né? Você não precisou colocar o dinheiro, você não foi na concessionária e deu dinheiro para o carro. Você pegou um boletinho ali, fez o financiamento e o banco vai te dando aquele númerozinho, aquele crédito que é considerado dinheiro, mas não é, né? Bom, quando você não tem dinheiro para pagar, o banco vai começar a jogar juros e vai ganhar mais ainda, ou vai tomar de você esse bem e vai pegar para ele. Então, na realidade, você comprou com um dinheiro que não existe, um bem que se tornou do banco, que enriqueceu agora ainda mais, com um terreno, com um apartamento, com um carro e tal. E a gente vai entrando nessa rodinha sem saber que é a nossa completa distração diante do que de fato necessitamos. Era isso que eu falava com o meu filho hoje, dando esse exemplo, dizendo, olha, a gente se protege disso na medida em que a gente não alimenta assim tantas ambições, em que a gente sabe que não é necessário ter tudo que dizem pra gente ter. Tudo bem, você quer ter um conforto, você quer ter um apartamento, um carro, tudo bem, né? Mas qual é o preço disso? Qual é o preço disso? Então, aí eu volto para aquilo que você dizia em relação à consciência, né? Se eu tenho a consciência do que me basta, do que é importante para mim, do custo pessoal de entrar nessa roda de que eu preciso ter o último iPhone, eu preciso ter o apartamento financiado, igual esse financiamento do governo, né, que se fala, se propagandeia tanto, minha casa, minha vida, mas é um financiamento que só acontece com imóveis novos, não pode ser para imóveis velhos. Obviamente quem se beneficia com isso são as construtoras. As pessoas, mesmo no imóvel popular, com financiamento restrito, vão pagar um valor absurdo porque está cheio de juros nisso. Então, mesmo aquilo que a gente chama de programa social e popular, está beneficiando o banco, está beneficiando juros, está beneficiando outros que não a população, que entra nessa coisa de que eu mereço ter a minha casa própria, e claro que merece, né? Todos merecem ter onde morar, mas na nossa sociedade isso virou commodity, né? Agora tem uma barganha, é uma corrente, é uma forma de você se aprisionar ao sistema. Então esse sistema que a gente tanto critica e que realmente é cruel, só existe porque nós somos distraídos. E a gente se coloca nesse fluxo por conta do sentimento que é propagado, que é incutido na gente, de que você merece, você que trabalha tanto, você que se rala tanto, você que sofre tanto, tem que ter um carro bom para viajar no fim de semana, pegar uma estrada, e é bom mesmo, claro que é. Mas se a gente não perceber essas dinâmicas, se isso não for claro na gente, a gente não só vai se tornar refém eterno desse sistema, como vamos alimentá-lo. Às vezes as pessoas me escrevem e dizem, mas você fala sobre isso, mas como? É impossível, eu tenho que pagar minhas contas. Não, todos temos, eu também. Eu tenho um trabalho, eu gravo aqui para um grupo de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, e todo dia, 6 da manhã, eu tenho que gravar as manchetes que vão entrar no ar nas 13 rádios do grupo. Eu gravo para as televisões como locutor, né? Eu tenho o meu trabalho, eu tenho uma carteira assinada. É isso que me possibilita fazer esse meu trabalho aqui sem cobrar nada, sem ficar barganhando, sem ficar inventando história. Vamos fazer um curso de conexão mental holística da espiritualidade do mundo, do Kundalini. Um investimento de R$1.500, vamos passar um fim de semana, sabe, baboseiras. Tudo está pautado pelo mercado, tudo está pautado pela grana. Então o que te mantém livre, e obviamente que no meu caso também, eu estou dando um exemplo, mas é porque é um exemplo pessoal, né? Eu abro mão de uma série de situações, eu moro num apartamento alugado, enfim, por conta dessa minha resistência
de me manter escravo desse sistema. Então, quando me perguntam, mas como? Bom, é fazendo a sua avaliação do que de fato é necessário, dá ou não dá para fazer. É claro, as pessoas têm que trabalhar, têm que ganhar, a nossa vida em sociedade ela é movimentada pelo dinheiro, a gente tem a opção, obviamente, de morar numa ilha, né, e caçar e pescar e comer frutas e ficar lá. Tudo bem, nada de errado, é uma escolha. Mas se, assim como eu, você escolheu viver numa cidade, numa capital, você vai ter que lidar com o ônus dessa escolha. E isso implica o trabalho, enfim, o dinheiro, as relações, conta em banco e tudo mais. Agora, o equilíbrio nessa história, a consciência nessa história nasce de uma reflexão, de um olhar individual. Por isso, aquilo que você fala sobre a consciência, né, que de alguma maneira interrompe esse sistema, ou pelo menos modifica esse sistema, é fundamental. Agora, isso é um processo individual. Se eu alimento esse tipo de pensamento em mim, e esse pensamento não é suficiente para mudar todo o sistemão, e é isso que faz com que muita gente se iniba diante disso que eu estou falando. Ah, mas só eu vou pensar assim. E vai mudar o quê? Você é um trouxa. Bom, tudo bem, se esse é o seu pensamento, continue, né? Mas tem gente que entende que quando eu modifico o meu olhar, ainda que eu não modifique o sistema por completo, o sistema em mim acontece de outra maneira. Ele não me engole. Você entende, não? É muito diferente eu viver num sistema, como é o caso de todos nós aqui, né? Nós vivemos um sistema, e o sistema viver na gente, como pensamentos, como consciência, como movimentos involuntários tantas vezes, que te colocam em fluxos que não são seus, que te fazem escolher coisas que de repente não são suas, eleger importâncias que, se refletidas, se projetadas sob a luz da consciência, você não escolheria. E aí você vai, sem perceber, em nome de causas justas, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, se colocando numa jaula, num aprisionamento que depois fica difícil de sair. Então, quando a gente fala de consciência, e essa é uma história que eu insisto aqui, a gente não está necessariamente falando na consciência. Olha, consciência é você saber, eu e você somos um, e a vida que acontece assim no planeta Orion, que criou a vida, e os ETs, e o Cryon, e não é isso. A consciência é saber quem sou eu nessa vida em que eu vivo, nesse mundo onde estou, e que escolhas farei, e quais valem e quais não valem, quais me agregarão como ser humano e me promoverão mais consciência, expandirão meus limites de pensamento, e quais me colocarão em jaulas. Você entende? Então esse é um processo individual e tem a ver com aquilo que eu falava no começo do nosso encontro de hoje. Que tipo de pensamentos você tem? São pensamentos distraídos, que simplesmente seguem o fluxo do consumo e das tragédias, ou é um pensamento reflexivo, é um pensamento que tenta enxergar as coisas e se ver no meio delas, né? Que tipo de resposta eu estou dando para essa vida, para esse sistema que eu tanto critico, mas eu não sei até que ponto eu alimento esse sistema também. É uma reflexão diária. Ela se vincula a cada escolha, a cada importância, e que cabe a cada um de nós fazer. Essa é uma tarefa minha e sua, tá bom? Darcy, muito obrigado pelo seu comentário aqui. O Gustavo Guedes, ele comenta sobre o Chega, que a gente ouviu agora do Gabriel, e diz, olha, o novo hino nacional brasileiro, paz e amor para todos. Obrigado, Gustavo, para você também, meu amigo. Ana Maria, pelo chat aqui na página da rádio. Flávio, você acha que se no dia, peraí que a tela andou aqui, no dia das eleições fizemos um boicote e ninguém comparecer às urnas, seria uma resposta do nosso descontentamento? Ana, eu me lembro de um livro do Saramago, que é o Ensaio sobre a Lucidez, que ele descreve um movimento nesse sentido de pessoas que de repente deixaram de ir às urnas e o quanto isso gerou pânico nos políticos, né? Eu não sei te dizer se seria uma forma legal, pelo seguinte, quando as pessoas que têm um pouco mais de consciência, motivadas pelo que você descreve aqui, resolvem, então vamos nos omitir e não vamos às urnas, né? Sobra para os que não têm, né? A massa vai votar. E aí a chance de gente louca ser eleita aumenta, né? Eu não consigo imaginar a possibilidade do Brasil inteiro falar, não, vamos parar. Até porque você vê, por exemplo, nessa situação, essa semana eu estava falando com uma pessoa
muito inteligente, uma pessoa que eu respeito muito, tal, e eu perguntava assim: você acha que mesmo uma pessoa que está defendendo o governo, indo a passeatas, tal, eu falei: você acha mesmo que, apesar de eu concordar contigo que há interesses de todos os lados, que ninguém é santo nessa história e tal, mas você acha mesmo que esse governo é ilibado, é honesto, não praticou nenhuma corrupção, e eles são vítimas de pobres que não, de ricos que não gostam de pobres, e por isso estão tirando esse governo? E essa pessoa que é inteligente me disse: acho. Então tem muita gente que pensa assim, né? Aí entra a ideologia, aí entra o fundamentalismo, a religião. Isso é uma religião, né? Esse tipo de posicionamento é um posicionamento religioso. Não é uma religião com símbolos religiosos, mas é uma religião com símbolos políticos, né? Por isso que nesse caso o Lula é o Papa. Não importa o que ele faça. E eu não estou dizendo aqui que o Lula é pior ou melhor do que os outros, do que o Cunha, do que o Renan, do que todos os outros. Mas o Lula sempre capitalizou isso, né? Ele sempre foi um símbolo da luta, tal, e ele sempre fez isso com muita habilidade. Ele sempre se colocou nessa posição simbólica de uma maneira muito inteligente, e hoje mais que nunca os discursos são todos voltados nesse lado da vítima, do símbolo, do perseguido, do nós contra eles. Então isso é um exemplo de que as pessoas não pensam da mesma maneira. Então esse tipo de proposta seria inviável, não vejo possibilidades. O que, na minha opinião, seria melhor é que a gente desenvolva isso tudo que eu estou chamando de consciência, que tem a ver com o nosso dia a dia. Eu estava falando agora do sistema, do consumo e de tudo mais, né? Se projetar nas nossas pequenas escolhas. Você sabe que se todo mundo, Ana, fizer isso, e se a gente começar por nós mesmos a questionar aquilo que a gente está fazendo, as nossas escolhas, as nossas posturas, as nossas renúncias, as nossas importâncias, as nossas relações com as pessoas, com a vida, com a ética, com a política, com a religião, enfim, com o nosso corpo, se esse for um processo de cada um, não vejo outra maneira para que isso desencadeie em outras escolhas, em outras posturas, né? Eu começo por mim. E eu não tenho controle sobre o que isso vai desencadear nas pessoas que convivem comigo. Se isso vai ser suficiente para em uma geração mudar o pensamento das pessoas, eu não sei, pode ser que não. Mas isso não deve me inibir de tentar, de começar, porque no fim das contas, ainda que não mude uma geração inteira, um sistema político inteiro, muda eu. Mudam minhas escolhas, muda a minha postura. E isso já é suficiente, porque eu tenho ingerência sobre mim só. Não sobre você, e nem sobre ninguém. Sobre mim. Cuidarei da minha mente, cuidarei do que sou. Agora, objetivamente falando, eu acho que a maneira como as pessoas estão se mobilizando contra a corrupção, eu acho que a maneira como as pessoas estão se mobilizando sem deixar que partido nenhum se aproveite dessas mobilizações, claro que há enganos, claro que há distorções, mas de qualquer maneira eu acho que de certa forma a população demonstra algum tipo de consciência que antes não havia. E aí a gente acaba de alguma maneira reconhecendo que isso tem a ver com a maior conectividade. As pessoas têm acesso a informações que antes não tinha. Não é só uma imprensa única que diz o que é, né? A gente tem um outro tipo de olhar em relação aos acontecimentos. A justiça tem se posicionado de uma maneira inédita, né, com a Operação Lava Jato e tal. Então eu acho que isso tudo traz alguma coisa. Por pior que seja o momento que nós vivemos no país, eu acho que há um lado positivo, especialmente por conta da mobilização do povo, que mesmo, por exemplo, para encerrar esse assunto, majoritariamente o povo contra o governo, mas não por isso, né, aplaudem os loucos deputados que nós vimos no domingo. Isso gerou uma repulsa à população, que também indica um nível um pouco maior de consciência. Vamos caminhar, a começar de nós mesmos, cuidando da gente, para que isso, não sei se hoje, amanhã ou depois de amanhã, mas invariavelmente reflita numa situação, no mundo, numa política, numa humanidade melhor, tá bom? Beijo pra você, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco eu volto com e-mails aqui no contato@webradiovagalume.com e no chat aqui no site da rádio. Participe você também do Mensagens que Chegam pela Manhã. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father,
got my hair, got my head, got my brains, got my head, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my sense. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life. I've got life. I've got a headache and toothache and bad times too, like you. I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back. I got my face. I got my arms, got my head, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life. I've got my freedom. Essa música da Nina Simone é muito legal, acho que tem a ver com aquilo que a gente está falando. Eu não tenho nada, mas eu tenho a vida, I got life. E se a gente tivesse essa consciência no nosso dia a dia, nós seríamos muito menos vulneráveis aos apelos sedutores para que a gente entre nas jaulas. Há muitos meios de ser escravo, muitos. E talvez a grande diferença da escravidão moderna com a escravidão antiga é que hoje nós gostamos. Ser escravo é confortável, ser escravo nos evita de pensar. Ser escravo é entregar nossa vida para que outros façam por nós. E hoje nós somos escravos do consumo, nós somos escravos da estética, da vaidade, nós somos escravos de pensamentos amedrontados e religiosos que nos escravizam. Esses dias alguém mandou uma mensagem, eu li hoje essa mensagem, onde é que foi? Não lembro. É que às vezes eu vou lendo as mensagens assim, acho que foi no YouTube, nos comentários do YouTube ali. Alguém dizia assim, sabe, Flávio, isso que está dizendo é meio óbvio, isso são palavras minhas aqui, mas me ensinou que eu não preciso ter medo de Deus. Olha, você não imagina quantas pessoas eu lido. Ontem mesmo a gente falava com uma pessoa que está experimentando uma situação dessa, né, com a família, com o marido e tal. O marido com medo. Porque quando você se desabilita em si esse pensamento religioso, o que está instalado na gente como antivírus é o rancor de Deus. Então, se eu não quiser mais ir à igreja, se eu não acreditar mais no pastor, no padre, ou na Bíblia, ou se eu for ateu, se eu não acreditar mais nisso que falam Deus, vocês falam demais Deus. Eu vi os deputados, Marcos Feliciano, voto em nome de Deus, eu não quero mais acreditar em Deus, vou ser ateu. A gente pensa que esse tipo de pensamento vai nos levar a vinganças de Deus. Não, Deus é bom, Deus não se vinga, Deus jamais faria isso, mas são as leis. É uma consequência de suas escolhas, não é Deus. São suas escolhas. Você está escolhendo e renunciando Deus porque você não vai à igreja, porque você não faz isso, aquilo, essa cultura. Você renuncia, então Deus não pode fazer nada, né? É Deus é onipotente, pode todas as coisas, menos isso. Porque isso é uma escolha sua, porque é o livre-arbítrio. Deus, para amar, necessariamente deve implementar o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio não haveria possibilidade de amor, pois sem o livre-arbítrio não há escolhas e sem escolhas não há amor. Então, para que haja amor deve haver um livre-arbítrio, e o livre-arbítrio implica em dizer sim ou não. Se você disse não, a sua escolha diante do livre-arbítrio que Deus, por ser amor, deu, lhe fez dar um tiro na própria cabeça. E Deus, por ser amor, e por ser amor tem escolhas, e por ter escolhas te deixou dizer não, está preso no paradoxo que ele mesmo criou. Logo, Deus que te ama te colocará para sempre no inferno, porque você, no alto de sua ignorância, disse não. Te
parece razoável isso, não? Com toda sinceridade, por mais que seja essa história que você acredita, você não tem uma sensação de que isso não se encaixa? Não tem alguma coisa que tá errado aí pra você? Agora, se você pegar esse fiozinho dessa sensação de que tem algo errado nessa história e puxar, vai desfazer todo o casaquinho de lã. Todo o casaquinho de lã. E aí você vai ver que uma coisa leva a outra. E vai perceber que não é isso. Aí você vai ter duas escolhas. Ou você nega essa inquietude, vai dizer isso é falta de fé, vou mais à igreja, vou fazer mais oração, vou ler mais a Bíblia, blá, 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 e você enche sua cabeça de outras coisas, né? Ou você leva essa inquietude adiante e faz uma escolha. Ou vou viver na culpa, ou vou viver no amor. E o que é no amor? Bom, eu vou de fato acreditar naquilo que eu falei sempre. Deus é amor. Se Deus é amor, então serei quem sou. E as minhas dúvidas não têm nada a ver com Deus. E as minhas afirmações de que Deus existe, ou Deus não existe, não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo. Eu estou falando aquilo que me habita, como hoje de manhã eu publiquei aquela frase: se Deus não existir dentro da gente, não adianta procurar em nenhum outro lugar. Não adianta. A gente pode, não, vá mais à igreja, vá não sei o que, leia isso, mas sou eu, é aqui. É aqui. E é a verdade que eu ilumino com a minha consciência. Seja a verdade que diz não ou a verdade que diz sim. O não e o sim, geralmente não. Bom, não quero generalizar, vai, geralmente refletem uma cultura. O que a gente diz não e o que a gente diz sim, o que a gente chama de Deus ou o que a gente chama de não Deus, na realidade são nomes que nós damos para nossa cultura moral, nossa cultura ética, nossas escolhas religiosas. Então um ateísmo, por exemplo, determinados ateísmos, porque existe o ateísmo fundamentalista, religioso, e esse ateísmo religioso, assim como a religião, me causa incômodo. Agora, o ateísmo aberto, o ateísmo livre, e eu sempre dou o Saramago como um exemplo de um tipo de ateísmo questionador, é lindo. Você vê Deus nesse ateísmo. Assim como uma confissão religiosa, cheia de dogmas e de verdades ditas, eu não consigo perceber nada. Eu já falei aqui, geralmente eu percebo Deus onde não se fala Deus, onde não se usa o nome Deus. Geralmente onde se usa e se insiste no nome é porque não há. Né? Por isso que eu pouco vejo Deus em religião. Eu vejo Deus em pessoas. Eu vejo Deus na vida. Eu vejo Deus em gente humilde. Eu vejo Deus em fraquezas. É aí que eu vejo. Mas eu nem sei porque que eu entrei nessa história também. Deixa eu vir aqui pro chat. Eu tinha dito aqui para as pessoas que depois da música eu ia ler o que está acontecendo no chat. Então deixa eu mandar um beijo para Ivanel Marconi. A Ivanel nos ouve sempre, participa no chat, no Facebook. Hoje ela está no chat dizendo: eu estou na Argentina ouvindo o programa. Então, Ivanel, bom saber que você está nos ouvindo. O que você está fazendo aí na Argentina? Um beijo para você. Você está mais perto aqui de mim do que estava normalmente, né? Aqui em Porto Alegre é mais perto da Argentina do que do Rio. Então um beijo para você, obrigado por estar me ouvindo aqui. A Adriana Valentina manda bom dia, o Roberto Araújo, nosso querido amigo de BH, saudade de você, meu amigo. Deseja bom dia para todo mundo aqui, para mim. A Ana Vera, olha, eu tenho compromissos, infelizmente eu tenho que sair, mas fica um beijo aqui. Ana, muito obrigado, beijo para você. Alan Monte Azul também manda beijo. O CL Cícios, eu não sei muito bem como é que se pronuncia esse nome aqui, diz: bom dia Flávio, dá um alô para os seus inscritos no YouTube, já somos 42 mil, forte abraço, uhul. Meu querido amigo, um abraço para você. Eu sei que eu tô meio em dívida com o YouTube, porque eu tava postando vídeos com mais frequência, né? Eu vou confessar um negócio para você aqui, o Cícios, se é que eu pronunciei esse nome certo. Eu tô pensando em comprar um smartphone, um aparelho melhor, o meu é meio velhinho. E para isso vai facilitar a coisa dos vídeos com mais liberdade, sem precisar gravar com câmera no estúdio, não sei o que, e gravar assim da rua. Eu tô indo andar de bicicleta e gravo um negócio ou outro. Talvez os vídeos mais curtos, obviamente que sem necessariamente interromper as gravações que eu faço às vezes aqui de dentro do estúdio, mas para dar mais movimento pro YouTube. Então eu espero que logo isso seja possível, tô pensando nisso. Mas fica aqui um abraço para você e para todo mundo que tá no inscrito ali no meu canal no YouTube. O Marcos de Blumenau manda bom dia também. Calor grande em Blumenau, diz o Marcos. Esse calorão tá péssimo. Aqui em Porto Alegre é um negócio de louco. Diz que esse mês de abril é o abril mais quente dos últimos... Eu li duas notícias, uma que dizia 84 anos e outra que dizia 100 anos. De um jeito ou de outro,
É uma loucura que você tem que ficar no ar-condicionado. Essa noite eu passei calor, eu não liguei o ar-condicionado. Agora eu tô, porque senão não dá pra fazer o programa aqui no meio dos computadores e máquinas sem ar-condicionado, é impossível. É um caloraço, eu não gosto, eu não vejo a hora de chegar o frio. Érica Espanha, temos uma ótima quarta-feira. Para você também, Érica. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Renner, bom dia a todos. Ele manda mensagem. O Luciano Sene também manda bom dia, tá online. Quem mais aqui? Meg Melo, bom dia, Meg, tudo bem com você? Manda um beijo aqui pelo nosso chat, grande beijo, obrigado, Meg. Outro para você, o Anderson, olá, bom dia a todos os vagalumes. Ele manda mensagem no nosso chat. Você também pode entrar no nosso chat, tá bom? Aqui no site da rádio tem o espacinho ali, chat, aí você coloca o seu nome e entrar. É só isso, não precisa fazer inscrição, cadastro, nada disso. E aí automaticamente você já interage com as pessoas que estão online e comigo também, que durante o programa eu vou vendo o que acontece. O outro meio de comunicação nosso aqui é o e-mail, contato@webradiovagalume.com, e temos um e-mail do Fabiano que diz o seguinte: ouvindo você falar sobre pensamentos, eu percebo que eu estou bem cansadão. Ontem à noite eu escrevi um pequeno texto que vai de encontro com o que você falou, e ele diz o seguinte: a gente entra em uma nuvem de pensamentos escuros e ali alimenta-os, obviamente. Se são pensamentos com preocupações, angústia, isso vai refletir no corpo e alterar o sistema nervoso e adoecer. Isso é mal? Não. Você pode falar como não? Sabe por quê? Simplesmente porque nesse ponto é o seu olhar que vai dizer se é mal ou não. Toda essa preocupação e essa angústia que está aí agora em você é uma forma de ver e como você vê. Alimentando mais angústia não dá certo. Minha nossa, como é que pode isso? Ou você para e pensa porque essa dor, porque essa preocupação, essa angústia, e com isso você olha com sabedoria de quem vê e sente o que está passando dentro. O que isso está falando e você não consegue perceber. Entende como tudo é na gente, não importa se chamamos de mal ou bem. O significado e olhar é você quem dá. E como é que você vê a partir de agora? É o que diz o nosso amigo Fabiano Mentor. Muito obrigado, Fabiano. E é verdade, a sua impressão da vida, as suas opiniões em relação, seja lá o que for, não necessariamente expressam o seja lá o que for. Aquilo que eu digo é ou não é, antes de tudo está falando sobre mim, né? Sou eu que digo, sou eu que estou exposto naquele comentário. Aquilo que eu aponto e digo é bom ou é mal, denuncia muito mais sobre mim do que o é bom ou é mal. É a perspectiva de onde eu vejo. Por isso a necessidade da gente se movimentar. Se eu vejo somente de um ponto, todo cenário será sempre esse. Agora, à medida em que eu me movimento, eu verei mais detalhes, verei mais espaços e terei mais compreensão daquele cenário que antes eu observava fixamente de um ponto por conta do meu medo do movimento. Sem medo de me movimentar, eu vejo com mais clareza, com muito mais abrangência e abertura. Ô Fabiano, tudo de bom para você, um grande abraço, meu amigo, obrigado pela sua participação. Eu vou tocar uma música agora que eu tinha tocado semana passada. A gente está falando sobre assuntos às vezes até um pouco pesados, né? A história da política e tudo mais. Eu falei agora um pouco sobre Deus também, e eu toquei na semana passada uma versão capela da Elis Regina, cantando Se Eu Quiser Falar com Deus. E eu gosto, não só pelo talento questionável da Elis Regina, mas porque ao gravar essa música a capela, ela incluiu na melodia e na letra o silêncio. Entre uma fala e outra, não tem instrumento, tem silêncio. E eu acho que esse é uma grande fresta de percepção, de entendimento, de audição e de relacionamento com Deus, o silêncio. Elis Regina.
Deus. Você está ouvindo Mensagens que Chegam pela Manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Voltamos aqui ao chat da webradiovagalume.com. Muito obrigado, Eric Espanha, o Encontro com Deus, o cotidiano da existência. Anderson, bom dia para todos, para Sandra, a Sandra Santos, que manda bom dia para o Anderson e para todo mundo que está online também. O Gustavo Ferreira de BH, essa música toca fundo na minha alma, muito obrigado por tocar essa música, valeu Gustavo, obrigado por estar aqui. Sidney Nagai, passando para desejar bom dia para todo mundo, ele está no nosso chat. Bom dia para você também, Sidney, dizer que estou sempre aqui ouvindo, um abração. Abraço, Sidney. O Tiago Brito mandou um e-mail aqui no contato@webradiovagalume.com e os e-mails também são mandados pela seção de recados aqui do site, né? Ele diz: gratidão pelas palavras, acompanho seus vídeos sempre, a rádio de vez em quando, mais ou menos há 2 anos, e tem me feito enxergar muitas coisas que eu não via antes. Um abraço. Tiago, que me escreve de Presidente Prudente em São Paulo, um abraço para você, meu amigo. Para mim essa é a remuneração, é enxergar aquilo que você não via e caminhar, né? A ideia da rádio é promover movimento, e nem eu sou igual eu era quando eu comecei a rádio, e eu espero não ser igual sou hoje daqui 1 ano ou 2. Espero enxergar mais, espero me movimentar mais. Eu não estou satisfeito, eu não quero ficar parado aqui, né, falando do alto do meu trono as minhas verdades, igual aqueles prem da vida, né? O cara senta naquele sofazão, aquela roupa, aquela túnica, as pessoas em volta, aí o cara faz aquele olhar penetrante, fala uma palavra, fala outra, e mais uma, e todo mundo ali ávido ouvindo o grande oráculo da sabedoria. Eu não quero nem ser isso e muito menos dependente disso. Que a gente esteja livre para pensar, para caminhar, para concordar, para discordar. Eu vivo dizendo algo que eu sei que é óbvio, mas por incrível que pareça é importante repetir. Eu não sou o dono da verdade. Eu me engano, tem coisas que eu não sei, e a gente aprende junto, a gente compartilha junto, isso é com todos, e isso é bom, né? Isso tem a ver com o que você diz aqui, eu me movimento e enxergo coisas que eu não via antes. Tem muito pra gente ver, né, Tiago? Às vezes eu vejo a vida, eu gosto muito de viajar e tal, e às vezes eu penso, poxa, tem tantos lugares que eu não conheço, tem tantas culturas que eu não conheço, tem tantas comidas que eu não comi, e que nem vou comer, né? Isso às vezes me dá uma certa tristeza, assim, às vezes eu me sinto, é aquela coisa do sentimento. Hoje mesmo de manhã eu estava pensando nisso. Eu acho que eu tenho uma alma de pássaro, assim, não é só a coisa da saudade do céu, da asa, mas de voar, de ir longe, Então isso se projeta, no meu caso, entre outras coisas, com o gosto pela viagem, né? Mas isso tem a ver com essa sede de querer ver, de aprender, de conhecer, de saber. E isso não está ligado somente à viagem, isso está ligado a pensamentos. Tem tantas coisas que a gente nunca pensou, né? A gente está aqui conversando sobre tantos assuntos, mas a gente está abordando somente pequenos aspectos desses assuntos. Todos que nós abordamos aqui, abordaremos ou poderíamos abordar, são infinitos em possibilidades de olhar, de descrição, de possibilidades de variações, né? E se eu não mantenho em mim essa consciência, se eu acho que eu enxerguei tudo, eu vou me tornar discípulo da fresta. Você sabe o que é isso, né? É aquele cara que vive num quarto escuro, a fresta abre, pequena luz entra, e o cara, ao invés de, por conta dessa pequena luz que entrou, se alegrar pensando, tem luz lá fora. Caramba, eu não sabia disso, então deixa eu abrir mais a fresta, deixa eu abrir outras janelas, deixa eu abrir a porta e quem sabe me expor a luz e sair desse cubículo. A pessoa se apaixona pela fresta. A fresta me trouxe a luz. Divina fresta, ó divina fresta que me traz a luz. E aí se torna um discípulo da fresta. Tudo que a fresta faz é sair da frente, só isso. Então todo aquele que quer ser mestre, que quer ensinar alguma coisa, que
quer genuinamente promover as pessoas com consciência, tudo que tem que fazer é sair da frente. E não ficar na frente fazendo com que as pessoas convirjam a você, te olhem, te admirem, te idolatrem, te sigam, te banquem, enfim, alimente o ego, te faça se sentir superior, porque eu faço bem às pessoas. Veja só as pessoas aí, ó, eu faço bem a elas, tá todo mundo antes de mim e depois de mim, sem perceber o engano em todos estão se metendo por conta disso. Tiago, tudo de bom, meu amigo? Obrigado por escrever aqui pra gente. Quem participa sempre também mandou uma mensagem aqui, é a Jéssica, e a Jéssica diz o seguinte: enquanto você fala, eu me lembrei que a ditadura perfeita vai ter aparência de democracia, uma prisão sem muros no qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga, um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. E essa frase que a Jéssica nos lembra é do Aldous Huxley. O Aldous escreveu, entre outros livros, o mais conhecido é o Admirável Mundo Novo, né? Esse livro, aliás, vale a pena ler. Ele fala de uma sociedade no futuro totalmente dominada pela estética e pelas castas, né? Num sistema de tecnologia onde as pessoas são feitas para castas diferentes e superiores, e as desigualdades que isso vai promovendo. E eu acho que essa frase do Huxley tem tudo a ver com o que eu falei agora há pouco, né? E o que motivou a Jéssica a nos escrever, que nós gostamos de ser escravo, e essa escravidão é pior do que aquela do cara que sabe que é escravo, que leva as chicotadas, que está preso na senzala, mas tem a sua mente livre, né? E pode se transcender, a mente está livre. A escravidão de hoje é uma escravidão mental, e é uma escravidão que nos dá prazer. Deixa eu repetir a frase do Aldous Huxley aqui: a ditadura perfeita terá aparência de democracia, uma prisão sem muros na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga, um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Daqui a pouco eu volto com mais e-mails, contato@webradiovagalume.com, no chat e também aqui no Facebook. Tem uma pergunta aqui falando sobre... o que você acha de pessoas que se cobram demais? Eu sou uma dessas pessoas, eu acho que eu sou até... Não, eu sou uma pessoa compassiva, misericordiosa com os outros, mas eu me cobro muito. Então eu vou falar sobre isso daqui a pouco, depois dessa música, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu que já andei pela escola. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Uma das coisas legais do chat é que eu vou acompanhando assim as reações até em relação às músicas, e as pessoas majoritariamente aqui estão comentando do Raul Seixas. A Simone Prado falou assim: toca Raul, Flávio e Vagalumes, manchinha de reflexões, desconstruções, janelas abertas para a vida que amamos viver sem manipulações. Raul Seixas, Gabriel Pensador, Rádio Vagalume tá com tudo mesmo, é o que ela diz. Pati ama essa música do Raul Seixas. Gita, a Sandra Santos, olha aí o Raul, que lindo, tal. A Darcy, Flávio ama essa música, Raul Seixas. Poxa, eu não sabia que vocês gostavam tanto do Raul Seixas assim, vou tocar mais vezes aqui no programa. Deixa eu pegar outro comentário aqui que eu estava fuçando no chat. A Sandra Santos diz assim: peraí que a tela tá andando agora aqui. Flávio, só enxergamos e conseguimos enxergar o todo em completa liberdade. Ou pelo menos, Sandra, eu não digo em completa liberdade. Bom, talvez por isso a gente não consiga enxergar o todo, né? A gente não consegue enxergar o todo. Eu não enxergo o todo, nem você, nem ninguém. Nunca. No Éden tem a frase, subtítulo do livro: não haverá explicações satisfatórias enquanto a visão do todo ainda for parcial, porque nós somos fragmentados. A minha visão do todo é o meu todo, né? É até onde eu posso ver. E isso me projeta em movimento, porque se eu tivesse a sensação de que vi o todo, não haveria mais nenhuma razão para me movimentar. Eu posso subir, eu vejo o campo aqui de um terreno plano, e aí eu subo uma escada e eu vou ver bem mais.
Aí eu subo na montanha, verei mais, mas ainda não é o todo, haverá horizonte. Bom, eu não quero mais o horizonte, eu vou subir, vou até as nuvens, o horizonte continuará, não verei o todo, então vou sair do planeta. Mesmo assim, posso ver todo o planeta, mas não verei todo o universo. Então sempre há o que ver, né? A gente não sabe nada, o que a gente sabe muito pouco, e essa consciência da limitação nos faz movimentar, isso é muito lindo. Um beijo, Sandra, obrigado pela sua participação. O Alexandre, bom dia Flávio Vagalumes, apesar das lutas diárias dos dragões internos que temos que enfrentar por muitas vezes. Bom dia, Alexandre Abreu, de Presidente Prudente, São Paulo. Bom dia, Alexandre. Os dragões que você se refere muitas vezes são criações nossas, viu, Alexandre? São frutos do nosso medo, dos nossos embates próprios, pessoais. Meu para comigo. Então, quando eu me pacifico comigo, quando eu cesso as guerras comigo mesmo, eu não tenho mais tantos dragões assim, tantas guerras assim para combater. Um abraço para você. O Robson manda uma mensagem, fico só no primeiro nome para não expor a pessoa. Ele diz o seguinte, ele mandou meio aqui no inbox do Facebook. Será que você poderia falar sobre pessoas que se cobram muito? Eu sou uma delas. Eu me considero uma pessoa misericordiosa, compassiva com os outros, mas quando eu me decepciono, aí eu me vejo com sentimentos ruins sobre mim mesmo. Eu acho que cobro mais em mim porque eu sei até onde eu posso ir. Enfim, se puder falar algo no programa, abraço a todos e a você. Meu amigo, muito obrigado. Há muitas razões, né? Eu não posso me precipitar e dizer é por isso ou por aquilo. Tem muitas razões que fazem com que uma pessoa seja assim rígida para consigo mesmo. Eu posso refletir sobre algumas razões, talvez você se encaixe em uma delas, né? Uma dessas razões tem a ver com a necessidade insegura. Às vezes é uma insegurança que vem da criação, que vem dos pais, ou do pai ou da mãe, que de alguma maneira foram incutindo uma fragilidade no filho que quando adulto não sabe lidar muito bem com ela e necessita afirmar ou se autoafirmar o tempo todo que pode. Então você se cobrará sempre mais. Às vezes eu acho que no fundo o ponto de convergência dessas possibilidades é sempre a insegurança. Eu preciso provar às pessoas. De um jeito ou de outro eu preciso provar que eu posso. Eu me cobro. Eu acho que isso que você comentou aqui, eu me cobro porque eu sei que eu posso ir mais, é só uma historinha que você conta para você mesmo para não ficar feio, né? Porque todo mundo pode ir mais. E qual é o limite do mais? É mais ou menos como eu dizia agora há pouco em relação a enxergar o todo, né? Todo mundo pode ir mais sempre. Eu posso ser o melhor comunicador de rádio. Eu posso ser o melhor, enfim, homem, pai, pessoa, sempre. Agora, qual o ponto, qual o limite em que essa busca pelo melhor me piorará? Eu acho que a maneira que você tem de se proteger dessa piora que a busca pelo melhor pode gerar na gente é a consciência de que ainda que não seja o melhor na área que for hoje, você faz o que pode, você faz o que dá. E isso é suficiente. Cuidado, porque a gente vive num fluxo muito intenso de cobrança, de produtividade, de empreendedorismo, sempre. Você chega lá, treinamento, hoje é tudo treinamento. Treinamento do RH, treinamento da empresa, treinamento místico, treinamento... Caramba, eu sempre posso produzir mais, eu sempre posso ser melhor, mas para quê? Por isso que eu, por exemplo, eu não dou palestra para... Eu posso falar para vendedores, mas eu não dou palestra de vendas. Eu não dou palestra. Outro dia me chamaram, algumas vezes já. Agora faz tempo que não acontece isso, mas tinha uma época que me chamavam bastante. Venha falar aqui para nossa empresa, nosso grupo de vendas. Eu falo, olha, o que eu vou falar talvez diminua o impulso de vendas do seu grupo. Tudo bem? É estranho, mas as coisas nunca foram adiante depois que eu falava isso. Porque eu não estou aqui para dizer, você pode, você vai lá, você consegue. Ué, pode mesmo, mas faz bem. Para que mais? Eu sempre me cobro mais produtividade, mais inteligência, mais intelectualidade. Mas para quê? Será que no fim das contas esse mais que eu tanto procuro pode ser uma boa causa? Eu quero ser mais espiritual, eu quero ser mais inteligente, eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais caridoso. Mas por quê? Você quer ser mais, por exemplo, caridoso? Essa é uma das razões pela qual eu me incomodo com aquelas religiões que são sustentadas sobre o discurso da caridade. A religião é a caridade. O religioso precisa ser caridoso. A caridade é linda, mas é linda se for de graça.
Se a caridade for um meio, uma meta, uma barganha de ser mais alguma coisa, mais religioso, mais santo, mais legal, mais admirado, ela me perverterá. Se aquilo não for genuíno, se aquilo não for de coração, e para que seja assim, não é necessário que as pessoas vejam, né? Isso fará mal para mim. Eu posso querer, aqui todos os dias eu falo, olha, eu quero ser um cara melhor para comunicar para as pessoas na rádio, eu quero ser mais claro nos meus pensamentos, eu quero ser mais profundo naquilo que tudo bem. Mas a razão pela qual eu me movimento nessa direção de mais não tem a ver, será, com insegurança própria? Será que não tem a ver com vaidade? Será que não tem a ver com algum tipo de compensação interior que eu não estou percebendo e eu fico tentando projetar nesse mais alguma coisa, já que essa é a cultura vigente? Você sempre pode mais, você sempre deve chegar a algum lugar, você sempre deve produzir mais. Eu conto aqui às vezes o exemplo do meu irmão, numa época que ele estava dando uma consultoria, uma empresa tal, e o empresário, uma empresa muito próspera, disse para ele o seguinte, olha, eu quero preparar essa empresa para vender e eu não quero mais. E aí o meu irmão dizia, mas olha, sua empresa, ela tem um potencial enorme, ela pode crescer, tem um monte de coisa. E o cara, eu não quero crescer, eu já tenho o suficiente. Eu só quero viver com o que eu tenho. Para mim é melhor, né? Diz que é um cara muito... Eu não conheci, infelizmente, pessoalmente, mas o nome desse cara era Heloísio. Diz que esse cara é um cara muito... Foi muito legal a convivência que ele e o meu irmão tiveram. Mas isso no mundo empresarial, por exemplo, é um suicídio. Como não? Como é que você não quer crescer mais, né? Aliás, o meu irmão também conta uma história. Eu estava pensando nisso hoje de manhã. Ele... Bom, aliás, não é nem a história dele, é uma história de pessoas queridas que ouvem a rádio, a Giane, o Aguinaldo, a Silvia, e aliás um beijo para eles. A Giane e o Aguinaldo produzem café, lá no sul de Minas, um café fantástico, e o café puro, um café muito, muito, muito bom. Aliás, Giane e Aguinaldo, o café acabou, próxima vez que eu for aí eu quero pegar mais café, tá? E eles estavam contando, olha, esse café aqui é puro, nós escolhemos o grão, nós separamos o grão, nós fazemos isso. Mas geralmente os cafés caros que você compra por aí são misturados com detritos, com coisas que não deveriam ir. Por quê? Mais lucro, mais produtividade, mais. Repara que as empresas hoje vendem os salgadinhos, ou os produtos, incluindo o café, né, com embalagens menores e preços iguais ou maiores, e aí vem pequenininho ali na embalagem, peso diferente. Repare, diminuiu tudo, porque é o mais. A gente agora estava nessa discussão da redução da velocidade de internet, limites, né, de dados que as operadoras estavam querendo impor. Parece que a Anatel provisoriamente deu uma barrada nisso, mas... Mais lucro, mais dinheiro. Então esse é o pensamento. Mais, é sempre mais, não importa o limite, não importa se já é muito, não importa se já é mais. E se a gente transfere esse pensamento do lucro, do dinheiro para a espiritualidade, a natureza dele é o mesmo. Não importa o objeto ali, o mais. Eu quero ser mais. Mas por que você quer ser mais? Se você não se fizer essa pergunta e não encarar isso de fato, você vai se tornar escravo do mais. Então a gente vê, por exemplo, no mundo do chamado espiritualidade, né? O que as pessoas fazem? Eu conheci muita gente assim, que tem o seu pensamento, mas não para. Então você fala com a pessoa, e aí, tudo bem? Tudo, acabei de vir de um workshop de desenvolvimento holístico mental, metafísico. Ah, tá. Foi bom? Foi muito bom, foi fantástico, tal. Semana que vem aí. Não, eu acabei de viajar porque eu fui ouvir o palestrante fulano que fala sobre o coach spiritual. Foi bom? Foi. Estou lendo o livro. E não para. Angústia não para. Espiritualidade tem a ver com humanidade, com ficar quieto, com ouvir seu silêncio, com aprender a contemplar, aprender a prestar atenção. Não que essas palestras, essas coisas sejam ruins necessariamente, mas quando se torna um objetivo de mais, você pode estar falando de espiritualidade, você pode estar falando de se tornar uma pessoa melhor, mas você vai entrar numa espiral de loucura que é semelhante àquele que quer mais produtividade da empresa, que quer ser um vendedor melhor. Tanto faz. No fundo o que você quer é compensar o seu sentimento de nanico existencial, de anão existencial. E aí você fica tentando daqui ou ali. Então aquiete-se, meu amigo. Aquiete-se. Faz tempo que eu não falo isso aqui, né? Aquiete-se. Não precisa mais. Não precisa provar nada a ninguém, muito menos a você.
E as coisas que acontecerão como consequência de quem você é. Esse é um exercício diário, porque como essa é uma cultura vigente, é fácil a gente entrar nesse fluxo sem perceber. Portanto, que cada um seja avaliador de si mesmo, faça esse autoexame de consciência e entenda até onde está se jogando num fluxo insano por conta de uma angústia instalada em algum canto escondido da nossa alma. Eu volto já com mais questões aqui no facebook.com/webradiovagalume, no chat da rádio aqui na nossa página e também no contato@webradiovagalume.com nesse próximo e último bloco do Mensagens que Chegam pela Manhã. Dayana Andrade, muito obrigado pela sua mensagem, diz que está adorando o programa aqui, agradece, obrigado Dayana, beijo para você, obrigado, é bom saber que você está nos ouvindo nessa manhã ao vivo. E também quem está nos ouvindo nas reprises, né? Vale dizer que esse programa que você está ouvindo, ele pode ser ouvido hoje às 3 da tarde, às 8 da noite, às 3 da manhã, no fim de semana e no YouTube. Esse programa será preparado também, então tem gente que está nos ouvindo no YouTube, já obviamente depois que o programa foi ao ar ao vivo. E eu fico feliz independentemente de onde ou do horário que você está ouvindo, tá bom? Quero renovar meu beijo para as pessoas que estão no chat agora, a Sleide, Ana Maria, Gustavo Ferreira BH, Darcy, Pati, Adriana Valentina, Roberta, Roberto Araújo, Clícius, Renner, Meg Melo, Marcos Blumenau, Érica Espanha, Anderson, Alexandra, Rafael Vasconcelos, Sandra, Alexandre, Simone Prado Costa, Ilara, Ana Mendes e Dário Silva, são algumas pessoas que estão lá. Inclusive a Sandra diz, é a primeira vez que eu ouço e estou amando. Sandra, seja bem-vinda, fique à vontade entre nós, volte sempre que quiser e eu fico feliz que você tenha chegado aqui, tá bom? Não esquece, Sandra, já que você está chegando agora, deixa eu repetir o que eu acabei de falar. Esse programa volta às 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã, isso acontece todos os dias. Meia-noite também tem um programa alternativo, já que não é necessariamente aquele que foi ao ar naquela manhã, é um dos tantos programas que nós fizemos nesses quase 2 anos já de Mensagens que Chegam pela Manhã. Em julho a gente completa 2 anos da rádio e do programa, né? Então, que bom que você chegou e que você está nos ouvindo. Um beijo para você, tá bom, Sandra? E por ter entrado no chat também aqui na página da rádio. No e-mail contato@webradiovagalume.com tem uma situação aqui de alguém que eu não vou dizer o nome para não expor. E ela diz o seguinte: eu estou muito triste hoje. Logo quando eu acordei eu ouvi você dizer que somos reflexo dos nossos pensamentos e eu não consegui entender por que tanta tristeza e angústia em minha vida. Eu não sou feliz comigo, não sou feliz no meu trabalho, tenho uma pequena a qual não está indo bem, deve ser uma pequena empresa, né? Enfim, não sou feliz no casamento e agora eu estou grávida, uma gravidez não planejada. Tudo isso tem tirado meu sono. Meu corpo está adoecendo por conta de tantas preocupações. E o pior, meu marido diz que eu não faço nada para sair dessa situação. Mas eu não consigo sair disso. Estou sem forças. Tudo que eu mais quero em minha vida é mudar, ter paz e poder viver bem com meu marido. E agora com o nosso filho. Mas eu sinto que da parte dele não há mais amor. Ele não acredita e não confia que eu possa mudar. Eu sinto até que só vamos continuar juntos por parte dele, pelo filho, porque talvez, se eu não estivesse grávida, eu acho que ele iria querer se separar. Estamos juntos há 6 anos, eu quero ser feliz e fazê-lo feliz, mas eu não consigo mudar, eu não consigo me amar e amar a minha vida. Eu penso em abandonar a empresa, pois eu não consigo levar ela adiante. Preciso de ajuda e não tenho com quem contar. Está muito difícil de levar tudo isso. Eu sempre ouço seu programa, mas parece que nada cala nesse meu ser. Meu esposo fala sempre de uma forma muito parecida com a sua. Me ajudou muito em minha vida, mas eu faço tudo ao contrário do que ele fala e também do que eu ouço você falar. Desculpa o desabafo, mas eu não tenho com quem conversar. Minha querida, você sabe que enquanto eu leio as mensagens aqui, a sua, por exemplo, a exemplo de tantas outras, eu não leio antes de entrar no ar, né? São raras as mensagens que eu consigo ler antes de entrar no ar. E enquanto eu leio as mensagens, eu tento me aquietar aqui dentro, sabe? E discernir para além daquilo que é dito, para além da construção de frases e palavras, a energia que você coloca nelas e o que está por trás desse seu texto.
Isso às vezes me abre frestas para perceber um pouquinho da pessoa que está ali do outro lado. E de alguma maneira, a partir daquilo que ela diz e descreve e tudo mais, porque a gente sempre está se mostrando, a gente sempre está se revelando, né? Como eu disse no começo do programa, os nossos pensamentos nos revelam sempre, sempre, de um jeito ou de outro. Então, cabe a cada um de nós, especialmente se a gente quer ajudar, perceber o que o outro revela e talvez não diga, ou até diga, mas diga nas entrelinhas. Então, enquanto eu lia a sua mensagem, e não é a primeira vez que você escreve, né? Faz tempo, inclusive, que você não escreve. Mas eu identifiquei, enfim, eu percebi aqui em você, baseado também naquilo que seu marido está dizendo, no que você mesma especialmente diz em relação ao que ele diz, ao que eu digo e tudo mais. Em primeiro lugar, assim, existem casos em que o sofrimento, a dor, o pior que seja, ninguém gosta de sofrer, né? Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém. Mas em alguns casos, o sofrimento gera em algumas pessoas uma compensação. Às vezes a gente se sente, de alguma maneira, tão pouco amado, tão pouco apreciado, valorizado pelas pessoas, malquisto, enfim, que o sofrimento, de alguma razão, me desloca daquela irrelevância que de alguma maneira eu sinto, mesmo que seja de uma maneira inconsciente ou sutil, e me torna alvo de atenções. Então as pessoas passam, por isso, a se preocuparem comigo, a terem pena de mim, a olharem, a cuidarem mais, numa forma de compensação de uma carência absurda, de um buraco absurdo, que jamais será de alguma maneira modificado ou saciado assim. A atenção que as pessoas podem dar por conta do meu sofrimento jamais compensará o buraco que só aumentará e sugará as pessoas para dentro desse buraco. Agora, enquanto eu não percebo isso, a dinâmica é a seguinte: eu não quero sair dessa situação, porque se eu saio dessa situação, eu deixo de ser o alvo, eu deixo de ser o objeto de cuidado, de pena, de atenção. E eu não sei muito bem conviver com isso. Eu não sei. Me parece que no seu caso tem componentes nesse sentido. Eu não desconsidero a possibilidade de que você possa ter depressão. E a depressão é um fenômeno químico, inclusive, que tem tratamento. Né? Eu acho que a gente às vezes desconsidera que a depressão não é uma coisa. A pessoa está deprimida, não adianta você chegar para alguém que está deprimido e dizer assim: olha, não fique deprimido, não fique triste, veja, a vida tem coisas bonitas, veja, a vida é bela. Não adianta, a pessoa vai se irritar ainda mais, porque não é uma questão de enxergar a vida bela, não enxergar a vida bela, pensar isso ou assado. A depressão, muitas vezes, é uma descompensação química que pode ser tratada. Então, eu não sei, você não fez nenhuma referência, mas eu indico a você. Eu acho que não é a primeira vez que eu indico a você, acho que da outra vez que você escreveu, eu já tinha dito isso. Não sei se você levou isso a sério ou não, mas seria muito legal você buscar um tratamento. Porque tanto num caso quanto no outro, ou seja, tanto na depressão patológica, como agora há pouco eu cogitei, quanto na dependência psicológica que a gente às vezes gera em relação ao sofrimento, o sofrimento não deixa de ser um disfarce, uma forma da gente ser cuidado e manipular. O sofrimento muitas vezes é uma forma de manipulação. Né? A mulher ou o marido dizem para o outro: você não me ama, eu sei que você não gosta de mim, e o outro vai falar: não, eu amo, quer ver, eu gosto, olha aqui, eu vou provar. É manipulação. E eu não estou dizendo que você faça isso conscientemente, eu acho que não, mas a gente vai se acostumando a isso. Isso vai virando o nosso estado de espírito permanente. E pelo que você descreve, me parece que é o seu caso. Isso vai se tornando em você o estado de espírito permanente. Meu marido não gosta de mim, ele só está comigo porque eu estou grávida. Isso é pensamento seu. Por que você quer acreditar nisso? Se o seu marido está contigo, como você disse, tenta te ajudar, por que você acha isso? Né? É melhor pensar isso. Teu marido se torna refém, e é difícil mesmo para ele. E se amanhã ele disser: não quero mais ficar contigo, isso não quer dizer que ele não te ama. Quer dizer que talvez esteja pesado demais para ele, e ele tem todo o direito de achar. E ele tem todo o direito de não querer. Isso não o torna pior. Não torna um cara que não ama você. Não torna falso. Somente o cara cansa. E cansa. Então, se você quiser modificar isso,
Não é questão de ouvir o que eu falo, o que seu marido fale, levar isso adiante. Então tá, vou mudar meus pensamentos. Há casos de que a coisa está tão enraizada na gente que a gente precisa de ajuda. Você mesmo diz, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu não converso com ninguém, eu não falo com ninguém. Então, minha querida, eu acho que mais do que nunca é o caso para que você procure mesmo um tratamento. Né? Isso não quer dizer que você seja louca, que o tratamento... Não, o tratamento é uma ajuda. É uma ajuda. Seja para identificar se essa sua descompensação é uma descompensação química, que está gerando depressão em você. Nesse caso, há remédios, há tratamento, há formas, há terapias para que se resolva isso. E fazendo esse tipo de coisa, você melhorará. Né? Vai notar a diferença. Se for químico, uma compensação, um equilíbrio químico pode gerar para você um bem-estar que não será fruto de mantras ou de repetições de pensamentos de convencimento de nenhuma natureza, mas é um processo físico teu. Ou, se não for o caso, te ajudará a entender esse processo que eu estou dando um esboço para você, mas que me parece que é muito adequado ao seu caso. A dependência no sofrimento. Você precisa, por alguma razão, se sentir inferior, se sentir deprimida e fazer com que o seu marido, no caso, se torne refém dessa história. O seu marido é refém dessa história. Ele virou refém da sua prisão deprimida, da sua prisão escura, da sua prisão de pena de si mesmo, sua prisão de auto-vitimização. Eu sei que não é de propósito, eu não estou falando que isso você faz porque você quer, porque você ama. Claro que não, e eu quero te ajudar. Mas para te ajudar, como você falou, meu marido diz isso, que eu não quero me ajudar, ele tem razão, você precisa se ajudar. Quanto mais agora, que não se trata só de você e do seu marido, mas está vindo alguém aí. E quem sabe esse alguém, essa criancinha que está chegando, isso é um grande presente. Nessa semana mesmo eu falava sobre a beleza da gravidez, a maravilha de um ser formado dentro da mulher. Isso é lindo. Isso pode te abrir tantas frestas, tantas janelas, isso pode fazer perceber tantas coisas, isso pode deslocar o teu centro de preocupação dessa condição de auto-vitimização para olhar para uma criança que agora chega frágil, linda, dependente, e que você... Isso foi uma coisa que eu, como pai, aprendi. Eu costumo dizer que a paternidade para mim é a maior experiência, porque o meu filho, minha querida, ele não ouve o que eu falo. Quer dizer, não adianta eu chegar pro meu filho e falar, olha, aquiete-se, eu penso, ele não lê meus livros, ele não me ouve na rádio, e eu nem forço ele a isso. Ele foi comigo ali na transmissão que eu fiz em São Paulo há alguns dias atrás, e as pessoas estavam lá, viram, ele ficou sentado no canto dele, mexendo no celular dele como todo adolescente. Mas meu filho vê o que eu sou. Você entende? Então não é o que eu falo, é o que eu sou. Então isso me melhora, porque aqui na rádio você só ouve o que eu falo. Eu posso ser um baita de um falso, eu posso estar mentindo, eu posso não acreditar em nada do que eu falo, posso ser um manipulador, e ninguém vai saber, né? Mas o meu filho não, ele vê. Então isso me obriga a ser um cara melhor. Quem sabe esse não seja um impulso que te incentivar a sair dessa. É uma escolha, sim. Não é uma escolha, eu não quero mais ser triste, vou mudar a chave e amanhã serei feliz. Mas eu vou buscar tratamento. E nesse caso me parece que o tratamento está além de simplesmente um convencimento de palavras. Eu acho que você precisa realmente pensar na possibilidade de buscar ajuda. Você pode dizer, eu não tenho dinheiro. Bom, existem atendimentos públicos, existem maneiras para que você busque um atendimento, um psicólogo, enfim. Inclusive, se você tiver alguma dificuldade nesse sentido, me escreve dizendo de onde você é, que eu posso anunciar aqui na rádio, e eu sei que tem muita gente que nos ouve em muitos lugares, incluindo psicólogos, que de repente estejam a fim de te ajudar, né, e se disponibilizem a te ouvir, a estar contigo, a caminhar contigo. Vamos fazer isso para o teu bem, para o teu marido, para a criança que está chegando. Isso é importante, isso tem a ver com uma vontade tua. Não vale a pena ficar nisso, não vale a pena ficar assim, tá bom? Beijo, conte comigo, fique bem. Uma última mensagem. Elis Regina, Raul Seixas, agora Leon Gieco. Tô cantando junto, seria bom ouvir Mercedes Sosa, Graças à la Vida, seria legal. Promete que agora você toca, enfim. É a Jéssica que escreveu aqui no nosso e-mail. Jéssica, muito obrigado, que bom que você gostou. Um beijo pra você, mais uma vez. Valeu por estar ouvindo e compartilhando seus pensamentos e compartilhando-se aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Assim como todos fazem, esse é um encontro de compartilhamentos. Eu me compartilho aqui e você se compartilha aí, e a gente vai criando junto essa atmosfera de compartilhamento, de unidade, né? Ainda que essa unidade se estabeleça entre tantas diferenças, afinal nós não somos iguais.
Que bom! Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Aí nós voltaríamos para a história que a própria Jéssica lembrou do Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, onde as castas se estabeleciam com pessoas com pensamentos absolutamente iguais. Esse é o princípio da dominação, né, da ditadura. As pessoas têm que ser iguais, têm que pensar igual, têm que sentir igual. Então você vai criar palavras de ordem, pensamentos de ordem, pensamentos únicos, repetições exageradas, distorções que vão se tornando verdade para que as pessoas não pensem, para que as pessoas não vejam, para que as pessoas não sintam, para que as pessoas não considerem aquilo que lhes habita. E esse é um trabalho para cada um de nós. Então, com toda sinceridade, eu espero que esse nosso encontro de hoje tenha em você despertado a inquietude do pensar, a liberdade de ser. Todos nós, sem exceção, vivemos em jaulas, eu inclusive. Às vezes a jaula é maior, às vezes a jaula é menor. As jaulas podem ser representações dos nossos limites. Isso não é necessariamente mal. Um animal que não está pronto para andar na floresta é melhor que esteja sendo tratado em jaulas para se acostumar, para daqui a pouco ser tratado fisicamente, para que daqui a pouco seja lentamente em processo solto no seu habitat natural, para que não seja, vítima de predadores, né? A gente também, e a rádio aqui não deixa de ser uma caixa, mas que essa caixa tenha janelas, e que essas janelas tenham vistas para o mar, e que as vistas para o mar nos inspirem, e que daqui da jaula a gente possa ver o céu, e ainda que nós não possamos bater nossas asas e sair voando pelas janelas em direção ao céu, como eu pelo menos gostaria, mas que a gente possa, a partir da contemplação do céu, entender que o céu é um estado de espírito que vive na gente, e se eu não posso bater minhas asas e voar pelo céu, eu posso trazer o céu nos meus pensamentos, nas minhas falas e nas minhas escolhas. Então, dentro dos meus limites, eu viverei como pássaro em liberdade. Um grande beijo para você. Amanhã é feriado, então o programa será reprisado. Na sexta-feira eu pretendo fazer ao vivo e nós vamos nos falando. Não esquece que tem reprise hoje, 3 da tarde, 8 da noite e 3 da manhã. Um grande beijo, se cuida e fica bem. Você ouviu Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.